saiu de 9 horas da manhã, a gente chegou de 7 horas da noite, isso ia todo dirigido. A gente saiu na segunda de 9 horas da manhã no Ceará e cheguei de 7 horas da noite aqui em Pernambuco. É uma viagem longa e agradeço a igreja que sempre esteve orando por mim. E ontem Deus, Ele me concedeu mais uma idade nova, né? Completei 39 anos. 39 anos. Aparento ter 50 anos, né? A minha era 100, Aparento ter 50 anos, mas 39 anos, meus irmãos. a idade do seu filho mais velho. Tem idade de ser filho da nossa irmã Paula. Dos obreiros aqui eu sou o mais novo, né? Sou o mais novo dos obreiros. Os irmãos aqui têm idade de ser meu pai. 67 é o nosso José. Está com 59, o nosso José. O nosso José está novo. Esse aqui está mais velho. 67. Mas é assim mesmo, meus irmãos. E Deus, Ele nos concede, né, com saúde, né, é o mais importante. A gente chegar à velhice e você chegar à velhice na enfermidade é complicado. É verdade. Que Deus, Ele nos conceda saúde cada dia mais e nos capacite cada dia mais. Os dias são maus, os dias são difíceis. Somente a graça e a misericórdia do Senhor Jesus para nos ajudar. Amém? Meus irmãos, hoje creio que nós encerramos o assunto, a qual já faz 2 quarta-feiras, essa já é a 3ª quarta-feira, e a gente vem aprendendo acerca do Espírito Santo e os dons do Espírito, os frutos do Espírito Santo, não é isso? Para nós recapitularmos em breves palavras, para nós voltarmos à nossa linha de raciocínio, meus irmãos, para que os irmãos compreendam, né, para a gente possa dar continuidade ao assunto. Eu quero dizer aos irmãos que quando nós estávamos tratando, né, acerca do Espírito Santo, o Espírito Santo ele tem sentimentos, ele tem emoções. E o Espírito Santo, ele interage com o nosso espírito, ou seja, com a nossa alma. E também o Espírito Santo, ele interage, amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo, ele também interage com o nosso intelecto. Então, meus irmãos, e eu quero dizer com isso, nos momentos que a igreja estiver se sentindo só, e não tiver uma palavra de um amigo, uma palavra de um pastor, uma palavra de alguém, vocês podem conversar diretamente com o Espírito Santo. Quando vocês conversam, ou quando nós conversamos com o Espírito Santo, me permita, eu vou tirar aqui o pé, porque não está aumentando o calor. Estou ali sentado, o ventilador ajuda, mas aqui em pé. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, meus irmãos, aí nós conversamos com o Espírito Santo e através do nosso intelecto ele começa a nos lembrar de louvores, de mensagens bíblicas, de passagens bíblicas. Isso é uma das formas que o Espírito Santo ele fala conosco. Às vezes, meus irmãos, tem pessoas que quando quer ouvir Deus falar, dizem, vou ligar para um irmão que é profeta, né? Não tem esse costume, né? Vou ligar para um irmão que ele é profeta. Não, meus irmãos, a profecia não precisa ligar para um profeta. O Espírito Santo, ele fala comigo. O Espírito Santo que dá o dom de profecia àquele irmão ou àquela irmã, é o mesmo Espírito que habita em mim, e pode falar comigo. Entendeu? Então, já aconteceu com você, já aconteceu comigo, muitas das vezes a gente passando por um momento e a gente começa a conversar.
com Deus, e o Espírito Santo ele começa a lhe falar conosco, através de louvor, através de uma palavra, e ele fala conosco. Ele tem as várias maneiras de falar conosco. São formas que somente o Espírito pode fazer e vai trazer a nossa compreensão, que é Ele falando conosco através do intelecto, sim ou não? Tem várias maneiras, através de um pássaro cantando. O Espírito Santo tem as maneiras dele falar conosco. Então, quando precisar de um amigo, de um ajudador, assim como Jesus disse, o Pai vai enviar um consolador. Qual a função do consolador, meus irmãos? Consolar. E só é consolado quem está o quê? Triste, necessitado e precisando de um consolo. Então, esta é a função, uma das funções do Espírito Santo. Outra coisa, meus irmãos, que nós tratamos é que o Espírito Santo ele só habitava em reis, profetas, sacerdotes e juízes. E ele vinha e habitava com uma finalidade, com um propósito. Logo após ele cumprir aquela finalidade e cumprir aquele propósito, o Espírito Santo, podemos assim dizer, ele se retirava. Logo após se cumprir aquele propósito, o Espírito Santo se retirava. Ele só descia e habitava no corpo humano somente para uma finalidade. Mas isso era no Velho Testamento. No Novo Testamento, o Espírito Santo ele desceu para habitar no corpo humano permanentemente. Quando Jesus ele é levado aos céus, ele disse: eu vou rogar ao Pai, e ele vos mandará um Consolador. Ou seja, Jesus precisava subir para o Espírito descer e permanecer habitando na igreja do Senhor. Outra coisa, meus irmãos, a descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo foi uma forma a qual os discípulos, em obediência a Jesus, eles se reuniram em Jerusalém, quando Jesus disse para eles: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto serás revestido de poder. Vejamos que aqueles que recebem o Espírito Santo, automaticamente ele é revestido de poder. É uma das funções do Espírito Santo nos encher de autoridade e de poder. Porém, para o Espírito Santo descer sobre os apóstolos, sobre aqueles que estavam ali reunidos em Jerusalém, era necessário os apóstolos obedecerem aquilo a qual o Senhor tinha estabelecido. Porque se os apóstolos eles não estivessem reunidos em Jerusalém, eles não receberiam o revestimento de poder. E quando o Espírito Santo ele desce, a palavra de Deus vai nos dizer que ele desce como um som invemente, impetuoso, e invadiu toda a casa. Ou seja, houve-se um barulho, porque o Espírito, meus irmãos, ele é invisível. O Espírito Santo está aqui conosco. Alguém está vendo aqui o Espírito Santo? Não. Aqui tem anjos conosco. Alguém está vendo os anjos? Não. São invisíveis. Porém, quando o Espírito Santo desce, ele desce com um barulho como se estivesse descendo do céu. E eles perceberam que algo estava vindo de lá do céu. A ordem não era para ficar em Jerusalém, para ser revestido no poder. Quando o Espírito Santo desce, ele vem com um barulho, com um som. Aí eles escutam o som. A gente escuta o som, sim ou não?
Eles escutam sons, sabem que aquele som está vindo do céu. Se eu estiver aqui, estiver tocando um som lá fora, uma música, eu vou saber que o som está vindo de lá, sim ou não? Se o som estiver tocando aqui, eu vou saber que o som está vindo daqui. Mas se o som estiver vindo de cima, eu vou saber que está vindo de cima. Então eles perceberam que estava vindo de cima aquele som. Quando aquele som, aquele barulho, como um vento, invadiu aquela casa, eles começavam a falar em outras línguas. A Bíblia vai dizer, línguas repartidas como que de fogo. A língua repartida, meus irmãos, falava em vários idiomas, tanto os terrenos como do céu, porque aquele que fala em língua dos anjos, está falando com línguas terrenas, como também com a língua do céu dos anjos. Muitos que estão próximos, às vezes não entendem o que alguém está falando em língua, mas Deus está entendendo. A não ser que tenha alguém entre nós que tenha um dom de interpretação de línguas, que também é um dos dons do Espírito Santo, nós vamos tratar aqui nesta noite, de interpretação de línguas. O apóstolo Paulo, quando ele fala em relação a falar em línguas estranhas, ele diz: aqueles que oram em línguas, ora bem, mas quem ora em língua, ele recebe para si próprio uma edificação. Porque quando nós falamos em línguas estranhas, oramos em línguas estranhas, essa forma de falar com a língua dos anjos, ela nos fortalece, ela nos edifica, mas não edifica o irmão ao lado. Os irmãos estão entendendo? Não edifica o irmão ao lado, porque o irmão que está do lado não está entendendo. Da forma que eu estou falando aqui, a igreja está entendendo ou não? Mas se eu estivesse aqui falando em línguas estranhas, a igreja ia entender? Não ia. Então eu não ia trazer edificação para a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que edifica a si próprio, não a igreja. O falar em língua é edificar a si próprio, não a igreja. Por isso, meus irmãos, quando alguém que tem o dom de falar ou profetizar, ele jamais pode chegar para alguém e profetizar somente em línguas estranhas. A não ser que o Espírito Santo, naquele momento, ele dê àquela pessoa que está recebendo aquela profecia a interpretação do dom. Aí tudo bem. A partir do momento que aquela pessoa está profetizando em línguas e aquela pessoa que está recebendo a profecia, ali o Espírito lhe deu o dom de interpretação, mas tudo bem, porque ela está ouvindo em línguas estranhas, mas para ela, no ouvido dela, está entrando na própria língua, no português. A igreja está compreendendo? Amém. Se alguém for profetizar para a igreja em si, no coletivo, e só for falar em línguas estranhas, muitos não forem entender, a não ser que isso aconteça também, que a partir de então, o Espírito Santo dê a toda a igreja o dom de interpretação. A não ser que alguém, já presenciei isso várias vezes, alguém profetizar em línguas estranhas e um outro irmão ser tomado e interpretar aquilo que está sendo profetizado para a igreja. Entendeu? Um está falando, profetizando em línguas estranhas, na língua dos anjos, outro está com o dom de interpretar, transmitindo à igreja aquilo que está sendo profetizado. Aí tudo bem. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos mais adiante. Então, meus irmãos, vamos de uma vez por toda entender que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Nos cultos passados, nos outros ensinamentos, nós falamos aqui que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Amém? Amém. Bíblia aberta, e vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vou falar um pouco, mas a gente falou já na quarta-feira passada, mas vamos aproveitar que foi já no término do culto para a gente seguirmos no nosso estudo. Mateus capítulo 7, versículo 16 ao 20. Mateus capítulo 7, 16 ao 20.
16 ao 20. Vou ler pagar tempo, meus irmãos. Por seus frutos o conheceis. Porventura colhe-se uvas nos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não podes a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos maus. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se em lanças no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Amém, meus irmãos? Amém. Vejamos, meus irmãos, que toda árvore boa, ela dá bons frutos. Lá na frente a gente vai ver, meus irmãos, acerca do Espírito Santo, sobre os frutos do Espírito Santo. Então, aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, ele tem que fazer transparecer as boas obras do Espírito Santo. Sim ou não? Como é que alguém diz que tem o Espírito Santo, mas só vive com raiva, com intriga, com disse-me-disse, com discórdia? Como é que pode uma coisa dessa? Se o Espírito Santo ele não se contamina com essas coisas? Porque tudo aquilo que é mal é a obra da carne, né? A gente viu na quarta-feira passada, né? São as obras da carne. Tudo aquilo que é mal é obra da carne. E o fruto do Espírito são só coisas boas. Então não pode, meus irmãos, alguém dizer que é bom, mas só fazer coisas ruins. Seria a mesma coisa de alguém dizer que eu sou ruim e só fazer coisas boas. Aí alguém dizer, não, você não é ruim, você só faz coisas boas. Aí alguém, não, eu sou bom e só faz coisas. Não, você não é bom não, você só faz coisa ruim. Então, pelos frutos se conhece a árvore. Amém? Amém. Vamos mais adiante. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 1 até o 5. Do 5, 1 ao 5. Diz assim, até o 5. Mas um certo varão chamado Ananias, como Safira, sua mulher, vendeu a propriedade e teve parte do preço, sabendo também da sua mulher, e levando a parte, depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo? Retivestes parte do preço da herdade, guardando e não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Já foi falado na quarta-feira passada, meus irmãos, acerca desse casal, Ananias e Safira. Eles venderam uma parte da sua propriedade, e em vez de eles entregar todo o dinheiro daquela propriedade aos apóstolos que estavam na parte daquele momento, formando ou criando ali a igreja primitiva, ali já tinha sido derramado o Espírito Santo. No capítulo, nós estamos no capítulo 5, a descida do Espírito Santo, no capítulo 2. Então, já estava dando início à igreja primitiva. E nesse início da igreja, o que acontecia? Vários empresários da época, fazendeiros, que aceitavam Jesus como Salvador, eles vendiam as suas propriedades, casa, todos os seus gados, todos os seus animais, a sua fazenda, vendia tudo, pegavam o dinheiro e entregavam aos apóstolos. Os apóstolos ali faziam com que aquele dinheiro aumentasse ou expandisse o crescimento do Evangelho. Aí Ananias e Safira, esse casal, ele vendeu a propriedade, ele entregou uma parte, mas outra parte ele reteve para si.
Pedro, sendo avisado pelo Espírito Santo, disse: olha, Ananias, você fez o que era mal. Melhor seria se você vendesse e ficasse para você, não entregasse a igreja, mas você só entregou uma parte, uma parte ficou para você. Você não pecou contra nós, mas sim contra o Espírito Santo. Quando ele disse isso, Ananias e Safira foram logo mortos. E houve um grande temor entre o povo que ali estava. Aí foi quando eu falei quarta-feira passada mesmo, a cena do Espírito Santo. Quando nós pecamos, né, a Trindade, quando nós pecamos contra Deus, Jesus ele intercede por nós. Quando pecamos contra Jesus, o Espírito Santo ele intercede por nós. Mas quando pecamos contra o Espírito Santo, quem é que vai interceder por nós? Então devemos ter maior cuidado em relação à blasfêmia do Espírito Santo. O que é a blasfêmia do Espírito Santo? Recusar, rejeitar tudo aquilo que é de Deus. Isso é escarnecer Deus, podemos assim dizer. Deus ele nos dá todos os mandamentos, todos os ensinamentos, nos mostra o caminho, mas aqueles que olham assim dizem: oxe, isso não é nada, isso é mentira, ser crente, ir para a igreja, servir a Deus, oxe, eu quero isso é mentira, isso é escarnecer e blasfemar o Espírito Santo. Deus rejeitará. Isso aí pode se preparar, que se não houver um arrependimento em fé. Vamos mais adiante para a gente ganhar tempo. Vamos, Salmos, meus irmãos, 51. Vamos para Salmos 51. Salmos 51, o 10, 11 e 12. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria na tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Vejamos, meus irmãos, que quem fala essas palavras é o rei Davi. O rei Davi, ele aqui, nesse Salmo 51, ele já reinava sobre todo Israel. Davi, ele já era o maior rei da história de Israel, como até hoje ele é conhecido. Porém, meus irmãos, todos nós sabemos que quando ele peca contra Betseba, quando ali ele adultera e comete um homicídio, ele dá ordem para a morte de Urias, esposo de Betseba, nós sabemos que a mão do Senhor começa ali a pesar sobre a casa de Davi. É quando Davi ele vai para o templo e ali ele começa a se humilhar diante da presença de Deus. Aleluia. E vejamos que mesmo Davi, com todo o poder, toda a autoridade que ele tinha na época, toda a sua fortuna, ele chega aos pés de Deus em oração e ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Porque Davi sabia, meus irmãos, ele tinha a convicção que um homem, uma mulher, sem o Espírito Santo de Deus não é nada. Não adianta fortuna, não adianta casa, não adianta salário, não adianta carro, moto. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Efésios capítulo 4, meus irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 30.
Quando nós falamos, meus irmãos, acerca que o Espírito Santo, ele tem sentimentos. Efésios capítulo 4, versículo de número 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Aleluia. Só podemos entristecer quem tem sentimentos, sim ou não? Só podemos entristecer quem tem sentimento. Quem não tiver sentimento, jamais vai se entristecer ou jamais vai se alegrar, porque é através dos sentimentos, as emoções, que vai dizer se você está alegre ou se você está triste. Então, se o Espírito Santo pode se entristecer, então é porque ele tem sentimentos. Efésios capítulo 4, versículo 30, meus irmãos. Segunda Coríntios, meus irmãos. Segunda Coríntios, capítulo 13. Segunda Coríntios, capítulo 13. Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. Segunda Coríntios. Vamos ver se os irmãos já ouviram esse versículo. 13. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco todos. Amém. Essa é que nós chamamos, meus irmãos, a bênção apostólica, né? Era 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. É a bênção apostólica. A igreja primitiva, meus irmãos, era costume da igreja primitiva, quando os irmãos se reuniam. Enzo está alegrezinho aí, né, Enzo? Lá na hora de se comportar, né? E nós estamos falando de Jesus aqui, né? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Era costume da igreja primitiva, todas as vezes que eles se reuniam, quando eles iam se despedir, eles davam uma bênção apostólica. E essa bênção apostólica está inserido a comunhão do Espírito Santo. E o que é comunhão, meus irmãos? O que é comunhão? Comunhão, meus irmãos, é união entre os irmãos. A comunhão do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, ele traz comunhão entre os irmãos. Então, aonde não há comunhão, então não há o Espírito Santo. Não tem união, o Espírito Santo não está habitando ali. A igreja está me entendendo? Se a bênção apostólica diz a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o amor de Jesus, a graça é amor, a graça foi através do amor por nós que Jesus se entregou pela igreja, é o amor, a graça de Jesus Cristo, e a comunhão de Deus, e a comunhão do Espírito Santo. Aleluia. Seja com vós todos. Então, todos que têm o Espírito Santo têm que andar em comunhão um com o outro. Glória a Deus. Se não houver comunhão, então fica difícil do Espírito Santo operar onde não há união, comunhão.
Amém, meus irmãos? Finalizamos, meus irmãos, acerca do Espírito Santo. Teria mais coisas se nós fôssemos buscar mais, mas vamos agora falar acerca dos dons espirituais. A palavra dom, meus irmãos, no original ela significa graça. Dons ou dom, a palavra dom significa graça, ou seja, o amor de Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, o crente ele vem para a igreja, assim que o Enzo está vindo ali, né? Ele vem para a igreja só para querer brincar. O crente vem para a igreja achando que é só mais um culto. Eu vou ali cumprir aquelas 2 horinhas e vou para casa. E o culto não é dessa forma, meus irmãos. O culto não é dessa forma. Imagine você vir para a igreja, mas não dá glória, não louva de coração, que o louvor não pode só sair da nossa boca, o louvor tem que vir do coração, da alma. Deus ele só recebe assim, esse louvor, essa adoração da alma. Aí muitos dizem, não, eu vou porque é uma obrigação minha ir para o culto. Por exemplo, eu vou porque eu sou obreiro da igreja, é minha obrigação minha. Não pense dessa forma, meus irmãos. Eu vou porque eu sou um componente da comissão, do conjunto. Não pense dessa forma. Eu vou para a igreja adorar ao Senhor. O salmista diz: alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando a gente sai de casa já com a intenção de vir para a igreja e adorar, a gente já sai alegre. A gente já sai feliz. A adoração ela já começa já desde casa. Não é somente aqui na igreja que a gente adora, a gente já sai de casa já em espírito de adoração ao Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, ou melhor, 4. Evangelho de João, capítulo 4. João 4. João 4 e o 23, o que é que diz? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Amém, meus irmãos? Como é que o Pai procura? Aqueles que adoram em espírito e em verdade. A adoração, meus irmãos, é aquela interação entre a nossa alma, o nosso intelecto, a nossa mente e o Espírito Santo. Tem que haver essa interação para que Deus receba a nossa adoração. Em espírito e em verdade, que aquele que está adorando em espírito, jamais ele vai estar adorando com mentira, porque se o Espírito é santo, ele não se contamina com a mentira, ele não se contamina com o pecado. Então aquele que adora em espírito, ele está adorando em espírito e em verdade, e Deus está recebendo a nossa adoração. Glória a Deus. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 12.
vai ganhar tempo, meus irmãos. 12:8. Alguém quer ler? Até o 14. Do 8 ao 14. Amém, meus irmãos? Era até o 14. O 14 diz: abençoai aos que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoais. Veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos exercitar o Espírito Santo, os dons que há em nós. A gente, meus irmãos, através do Espírito Santo, a gente não recebe somente um dom. Nós receberemos vários dons. E todos os dons, eles estão disponíveis para cada um de nós. Mas devemos buscar esses dons. Temos que, assim, o dom está em mim, mas eu preciso buscar esse dom. Como assim? Veja só. O dom da palavra, o dom de pregar. Se eu quero ser um pregador, eu preciso ler a Bíblia, sim ou não? Sim. Todos vocês têm o dom da palavra. Mas esse dom, para ser exercitado, precisamos buscar a palavra. Como é que eu vou pregar se eu não leio a Bíblia? Como já foi falado aqui, que o dom, ele interage com o nosso intelecto. Através do momento que a gente vai pregando, o Espírito Santo, ele vai nos mostrando e nos revelando aquilo que nós já lemos, ou já ouvimos. Então há uma interação. Eu quero louvar, quero o dom de louvar, mas não canta um hino, não ensaia um hino. Como é que você vai cantar desse jeito? Entendeu, meus irmãos? Devemos exercitar, buscar os dons. Para a gente ter o dom com uma maior perfeição, devemos exercitar, buscar. Vamos mais adiante? 1 Pedro, capítulo 4. Pedro, capítulo 4. Versículo 10 e 11. Cada um administre aos outros dons, como recebeu, como bons despenseiros de multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, e da parte que tudo de Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todos sempre. Amém. Cada um, meus irmãos, tem que buscar os dons
e da forma que o buscar, busque para a glória de Deus. Nós não devemos buscar os dons para servir tipo de escândalo. Qual é a função dos dons? A função dos dons, meus irmãos, é para trazer edificação para a igreja, e cada um vai ser importante. Não existe um dom, esse dom é melhor, esse é mais importante, o dom é não. É para toda a igreja em conjunto receber. Oi, Enzo. Puxa, Teresa, vem aqui. Senta aqui. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, os dons tem que trazer edificação para a igreja. Não podemos usar os dons para se amostrar. Através dos dons, nós devemos trazer a glória para Deus. Tem pessoas que dizem assim: porque eu tenho uma voz bonita, eu sou uma levita, tenho uma voz bonita, é se amostrar com o dom. Porque eu sei me expressar bem, eu sei pregar, eu sei expressar bem, eu quero trazer a glória para mim. Não, irmão, a glória é para Ele. Às vezes, quando alguém chega para mim e diz assim: irmão Wilson, o senhor prega bem, a glória é para Ele, toda a honra e glória é para Jesus. Eu não posso jamais receber essa glória para mim, porque não é de mim, meus irmãos. Isso é de Deus, é dom de Deus para a nossa vida. Se fosse depender de mim, não saía nada, eu ia ficar só batendo a boca aqui, não saía nada. Se eu estou falando aqui, pregando a palavra de Deus, é porque é dom de Deus, então a honra, a glória é para Ele, não para mim. Amém, meus irmãos? 1 Coríntios capítulo 12. Em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, do 4 ao 6. Diz assim, meus irmãos: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é? O Espírito é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. Há diversos dons, diversidade de dons, diversos dons. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Veja, meus irmãos, que há vários dons, mas o Espírito é o mesmo. Os dons, meus irmãos, do Espírito, podemos repartir ele em 3 grupos. Quantos grupos? 3 grupos. Primeiro grupo, meus irmãos, é o dons de revelação. Os dons de revelação, meus irmãos, ele está incluído no grupo de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. O segundo grupo, meus irmãos, que é o dom de poder, é o grupo do poder da fé, de curar, operação de maravilha. Os dons de inspiração é um dom chamado profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Vejamos, meus irmãos, que no segundo grupo, meus irmãos, é um dom chamado, tem um dos dons que se chama o dom de curar. Isso acontecia muito na igreja primitiva.
Irmão, isso é porque isso não acontece muito hoje. Porque imagine, se chega alguém enfermo aqui, eu estendo a mão, e com dor de curar, eu digo, você está curado em nome de Jesus, aquela pessoa é curada. Imagina a quantidade de gente enferma que vai bater na minha porta, na porta daqui da igreja para ser curado. Aí a glória vai para quê, meus irmãos? Como eu já falei aqui. A glória vai para quem ou vai para Deus? Mas muito, irmão Fátima, vai olhar assim e vai dizer, olha, o pastor disse, olha da igreja lá, ele tem o dom de curar, jamais ele vai dizer que é Deus que está curando aquele irmão. E muitas das vezes o ser humano, ele gosta de ser adorado, sim ou não? Quer receber a glória para si. Foi o que eu acabei de citar. Muitas vezes alguém tem o dom, mas quer receber a glória para si e esquece de quem é o dom. Mas esse dom, meus irmãos, Deus, Ele nos dá, ou Jesus, Ele nos deu, quando Ele diz que em meu nome estendereis as mãos sobre os enfermos e o curarás. Mas, veja, Ele disse em meu nome, e a cura só vem no nome de Jesus. Eu não vou dizer que tem alguém enfermo, eu vou orar, botar, estender a mão sobre aquela enfermidade e vou dizer assim, no nome de Deus, essa enfermidade vai sair agora. Eu não posso dizer isso. E isso, mesmo temos os dons, qualquer um dos irmãos pode usar esse dom. É o dom do Espírito, o Espírito também de você. Qualquer um de vocês pode usar o dom. Se chegar alguém enfermo, não precisa só trazer para aqui, para o pastor, para o diácono, para o presbítero, não. Qualquer um de vocês pode usar esse dom. Agora, só que quando vocês for orar naquela enfermidade, para ser curada, vocês têm que usar o nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura. Em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade. Irmão disse, mas eu já orei e usei o nome de Jesus e o irmão ou a irmã não recebeu a cura. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Às vezes aquele não era o momento. E às vezes aquela enfermidade é um propósito de Deus na vida daquela pessoa. E aí muita gente não sabe. Se a gente vê alguém doente no hospital, a gente quer orar para Deus curar. Mas às vezes Deus tem um propósito na vida daquela pessoa. Ele está dando algo com aquela pessoa. Entendeu, meus irmãos? Aí às vezes a gente quer do nosso jeito, mas às vezes não é do nosso jeito não. Deus quer. É do jeito que Deus quer. A gente ora, mas é do jeito que Deus quer. Agora, se naquele momento for uma permissão de Deus para aumentar a nossa fé, para aumentar a fé daquele irmão, e se for um momento exato, certo, para aquela pessoa receber a cura, quando a gente disser, está repreendida essa enfermidade em nome de Jesus, aquele irmão, aquele irmão é curado na hora. Porque foi a permissão de Deus. Para que isso não venha frustrar, meus irmãos, a nossa fé. E às vezes alguém, eu orei, Deus não curou, aí fica frustrado, se decepciona. Nem tudo é do jeito que a gente quer, não, meus irmãos. Nem tudo, devemos ter consciência disso. É feito expulsar demônios. A gente só consegue expulsar no nome de Jesus e através do sangue de Jesus. Se não for assim, não expulsa. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Bota assim, meu pai, ainda tem tanta coisa para trabalhar, eu vou trazer um resumo aqui, que é para a gente finalizar hoje. Vou trazer um resumo. Vamos ver, meus irmãos, para a gente ganhar tempo e resumir. Vamos ver uma das formas a qual Jesus, quando ele passou com o seu ministério aqui na terra, o ministério terreno de Jesus, ele usou os dons. João capítulo 3.
João capítulo 3. João capítulo 3, do 1 ao 7. Diz assim, meus irmãos, João capítulo 3, do 1 ao 7. E havia entre os fariseus o homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que ele faz, se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondendo: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é do Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus aqui ele estava usando qual dom, meus irmãos? Dom da palavra de conhecimento. Jesus ele não somente estava falando das coisas terrenas, como ele estava falando também das coisas celestiais. Palavra de conhecimento. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, a forma do novo nascimento. Nicodemos entendeu que como é que pode eu ser velho voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus ele não estava falando desse nascimento. Jesus ele estava falando acerca do nascimento espiritual. É necessário nascer na água e no Espírito, ou seja, no batismo do Espírito Santo, para o arrependimento do pecado e receber o Espírito Santo para nós nascermos de novo para Deus. Vamos ver mais um dos dois usados por Jesus, Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Marcos 1, 40 a 45. E aproximando-se dele um leproso que rogava-lhe, e pondo-se de joelho diante dele, lhe disse: se queres bem, podes me limpar-me? E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: queres ser limpo? E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Somente a gente ganhar tempo, meus irmãos. Qual foi o dom que Jesus usou aqui? O dom de curar. Esse é mais fácil, né, meus irmãos? Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Alguém quer ler? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como está no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, respondeu ao vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: pois que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que está que o vento e o mar
Amém? Qual foi o dom que Jesus usou aqui? Qual foi o dom? Operação de milagres. Ou melhor, operação de maravilhas. Marcos capítulo 9. Glória a Deus. Marcos capítulo 9, do 14. Do 14 ao 29. Lê, Patrícia. Do 14 ao 29, ele vai encerrar aqui com a hora. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é de que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo. E este, onde quer que ele o apanha, despedaça. E ele espuma anjos gentes e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que eu o expulsasse, mas não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando descerei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Traze-o. E trouxeram-no. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo, o endemoniado por terra, resolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Então ficou o menino morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e se levantou. E ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nos expulsar? E disse-lhes: esta caça não pode sair por coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém, meus irmãos? Esse dom que Jesus usou foi o discernimento de espírito. Vejam, meus irmãos, muitas das vezes alguém está sendo usado pelo adversário e tem crente que não tem o discernimento de espírito para interpretar. Às vezes o adversário ele tenta até mesmo nos enganar. E alguém não tem visão, tem tanta gente sendo usada pelo adversário, e alguém ouve e dá crédito àquelas palavras, porque não tem aquela visão, discernimento do Espírito. Veja que o jovem, desde a sua infância, ele tinha espírito imundo. Quando Jesus ele viu, Jesus percebe que ele está sendo usado pelo espírito mau e repreende e expulsa. E no final ele diz que só conseguimos expulsar com oração e jejum. E através do nome e do sangue de Jesus. Não é de todo jeito. Então, meus irmãos, devemos
buscar os dons espirituais. Porque se a gente não buscar esses dons para viver nos dias que nós estamos vivendo, fica muito difícil. Sim ou não? Ou é só eu que estou percebendo que o mundo está de cabeça para baixo? Então devemos ter cuidado, meus irmãos. Devemos ter muito cuidado. Finalizando, meus irmãos, o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é o fruto do Espírito Santo. Então, se você não tem essas coisas, então peça a Deus pelos dons espirituais, porque precisamos para seguirmos em frente como a igreja do Senhor. Amém? Meus irmãos, amanhã nós do grupo de varões vai estar seguindo para a última Santa Ceia do ano, lá no Pastor Fernando, na Recomeço. E os irmãos, o irmão Abraão, o irmão José, o irmão Alex, não sei se o irmão José vai, eu vou estar passando aqui em 6h40, pegar os irmãos aqui de carro e a gente segue para lá. O irmão Joelson, ele vai já da casa dele direto para lá. Não sei se o pastor Manuel vai poder também já seguir da casa dele. Então amanhã nós temos esse compromisso com o grupo de varões na Santa Ceia do Pastor Fernando. Sexta-feira nós temos aqui 5 de oração à noite, contamos com a presença dos irmãos. E sábado, meus irmãos, o grande coral, o semeador está indo para a Arca da Aliança, no Pastor João. Amém? Sábado à noite, Arca da Aliança, o coral, o semeador. E no domingo nós temos aqui o culto das mulheres. Amém? Então, eu conto com a presença de todos, desde já duas irmãs que se preparem, aquelas que quiserem louvar, aquelas que quiserem trazer uma saudação, uma palavra, já estejam preparadas para a programação no domingo, que será o último culto das mulheres do ano. Amém? Quero também desde já avisar os obreiros, as diaconisas e os diáconos, que agora em janeiro vou ter uma reunião com os obreiros, onde nós vamos estar traçando todo o nosso projeto para 2026, se assim Deus nos permitir. Amém? Vamos ter algumas novidades agora no próximo ano, e eu vou estar tratando com os obreiros agora no próximo mês. No mês de janeiro vai ter reunião com os obreiros e a gente vai estar tratando alguns assuntos. Amém, meus irmãos? Eu vou cuidar da igreja de pé. Vamos estar orando em agradecimento do trabalho do Senhor nesta noite. Quero convidar o nosso irmão Abraão para estar orando em agradecimento do trabalho do Senhor Jesus. Vamos orar, como foi pedido pelo nosso pastor. Quem precisa mais de oração? Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso eterno Deus. Graças a todos os momentos pela tua presença. Te agradecemos, Senhor, por mais uma quarta-feira na tua presença. Ó Pai, eu já despego os teus céus, Pai, aos nossos pais, Pai, o Santo Reparador. Ó Pai, envia anjo para nos guardar e levar tudo quanto for ruim. Ó Espírito Santo, leva os teus servos, Pai, dá o Santo Reparador, para que nós possamos ter uma noite de paz, uma noite de descanso. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, a igreja diz: amém. Graças a Deus. Estenda vossas mãos e receba a bênção da parte de Deus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e as divinas consolações do doce e Espírito Santo, esteja com toda a igreja hoje e para todo sempre. A igreja diz: amém. Salmo 23. Senhor, nada nos faltará. Amém. Meu pastor, vamos amigo.
João 6. João deve ter. Vamos botar comigo? Não, você foi mãe. Não, menino. Peraí, mãe. Eu vou dar. Mas antes tempo que eu levantar a minha cabeça,